Oi, amigos. Nesse encontro, né, que a gente separou para falar um pouco mais de linguagem, especificamente de linguística, eu vou dividir em três partes, falar um pouco do Saussure, um pouquinho do Jacobson e um pouco do Benveniste, na tentativa da gente buscar elementos que se aproximem daquela teoria simbólica do Cassirer, mas acima de tudo tentando investigar quais são esses processos de construção de sentido que a língua ou a linguagem humana utilizam para fazerem sentido efetivamente, para que a gente consiga estabelecer isso que é magnífico, né, na vida humana, que é a interação, que é a ação por meio da linguagem. Então a gente começa com uma ideia meio geral aqui no curso de Linguística Geral do Saussure, tratando basicamente de três pontos: signo, valor e relações. Com relação ao signo, Saussure diz, num primeiro momento, em relação à natureza do signo, que muita gente podia pensar que, para a gente tratar de língua, a gente podia estar tratando de uma nomenclatura. Então, a gente pega a língua e vincula a palavras, né, a elementos do mundo. Então, pegamos palavras, elementos, né, linguísticos e vinculamos a elementos do mundo, e essa vinculação é basicamente o que a linguagem faz. Mas ele vai dizer assim, olha, é muito bizarro isso, porque não é assim que funciona. A gente não usa a língua para nomenclaturar, né? Para nomear, enfim, só se referir às coisas do mundo. Mas ele diz, apesar disso, tem alguma coisa que a gente pode tirar de proveito dessa simplicidade toda. Então ele vai dizer que esse vínculo que une um nome a uma entidade não é um vínculo simples, é algo mais complexo, mas que a gente consegue estabelecer relações aí um pouco mais aprofundadas, pegando um pouco essa ideia de que talvez haja alguma coisa entre língua e o mundo, né? Entre a língua e o objeto em si. Então, um exemplo é essa figura que a gente vê aqui, que é a figura de um animal específico, que o nome é peixe. Ótimo. Então, a gente consegue olhar para essa figura, para esse ser no mundo, e usar uma palavra da língua para nomear esse ser no mundo. Então parece ser simples, eu pego todas as coisas que tem no mundo e pum, no meio. Né? Então ele vai dizer, bom, não é bem isso, a gente pode entender algo mais de maneira mais complexa, porque a linguagem é mais complexa. Então ele vai dizer assim, que o signo, vamos tomar signo aqui nesse primeiro momento como uma palavra, tá? Uma palavra qualquer da língua, como peixe, por exemplo, que é a palavra que a gente usou ali no começo. O signo une não uma coisa em uma palavra, ou seja, não é um mundo, uma coisa do mundo, como o peixe, e uma palavra que eu uso para me referir, mas um conceito e uma imagem acústica. Para ele fazer com que a gente entenda isso, ele diz assim: imagine uma leitura silenciosa, em que a gente não escuta o som, mas a gente está lendo a palavra. A gente lê a palavra peixe numa leitura silenciosa. É como se a gente, no nosso interior, a gente conseguisse ouvir esta palavra sem que precisasse do som, sem que precisasse das ondas sonoras para que esse som se efetivasse. E essa ideia de que há em cada palavra, portanto, carrega uma imagem acústica, ou seja, alguma coisa que a gente leva dela para que a gente identifique. Então, peixe, não é feixe, não é deixe. É, esse elemento é o que ele chama de imagem acústica. Não precisa ser produzido o som para a gente saber que o som de peixe é peixe na nossa língua. Se a gente ler a palavra em voz baixa, mentalmente a gente consegue, como se fosse visualizar esse som. Tá? Por isso que ele chama de imagem acústica. E o conceito, obviamente, é a ideia que a gente carrega desse ser no mundo que a gente chama de peixe. Então ele vai dizer, leitura silenciosa, não se ouve o som, mas é como se houvesse uma imagem mental do som daquela palavra, no caso do peixe, que é a que a gente está discutindo. Logo, o Saussure vai dizer assim, o signo, portanto, palavra, ela é composta de duas partes, um significado e um significante. O significado seria esse conceito, essa ideia geral que a gente tem para esse objeto no mundo, ou seja, seria a resposta de o que é um peixe. Tá? Então, para responder isso, o que é um peixe, eu uso a palavra peixe. Tá? Então, ser que vive na água também serve como alimento, etc, etc. Resposta, peixe. Então, veja, tem um significado ligado a essa palavra, a esse signo. E o significante seria o som que a gente tem produzido, no caso do português, com essa sequência sonora que me leva a esse significado. P, E, I, X, E. Então, essa sequência me leva à ideia de peixe.
Mas o interessante de notar é que para o Saussure, significado, significante são partes de uma mesma moeda em relação ao signo. Não há significado sem significante e vice-versa. Esse ponto é muito importante, porque é comum que a gente coloque esses elementos em oposição, mas não em relação. Então, o Saussure é muito claro no seu texto. Quase tudo na língua, se não tudo, né, é feito de oposição, de relação. Então, quando ele diz oposição, é porque existe uma relação entre os elementos, tá? Por isso que ele vai evitar no texto a palavra diferente, né? Que diferente eu posso pensar em que não há nenhuma relação. Mas aqui não, ele está pensando que esses elementos, significado e significante, são opostos, mas têm relação, são partes de uma mesma moeda. Então, imaginando assim, imagine que a gente tivesse o signo como esse elemento em branco aqui dentro desse retângulo, e de um lado a gente tem o significante, que seria essa imagem acústica, do outro o significado, que é o conceito. Bom, o Saussure vai defender que na língua, na linguagem de modo geral, os signos se constroem por meio de elementos convencionais, sociais. Por isso ele vai dizer que essa relação, né, entre cara e coroa da moeda, entre significado e significante, é uma relação arbitrária, ou seja, é porque é, né, é imotivada. Então, a citação que ele usa para dizer isso é a seguinte: o laço que une o significante e significado é arbitrário, ou seja, a ideia de conceito que a gente tem na palavra como mar ou peixe, como a gente tinha visto antes, não tem relação com a sequência de sons M-A-R ou M-A-R. Não tem relação mar, mar, qualquer coisa assim, com o mar em si. O som não me leva, o som em si, M, o som A, o som R, esses sons não me levam ao objeto mar. Quer dizer, o signo precisa ser completo. Não são as suas partes que me levam ao conceito de mar. Esse ponto para o Saussure é fundamental. Não há nada nas palavras que a gente carrega que tem imagem acústica, que tenha som, que me leva diretamente ao objeto no mundo. Por isso ele rejeita a ideia de que palavras são para nomear seres, como se os seres tivessem alguma coisa que desse, né, um elemento sonoro para a palavra para a gente poder usar a palavra, criar a palavra na língua. Ele vai dizer não, é arbitrário, tá? Ou seja, é imotivado. Então, os argumentos que ele usa para dizer que o signo é imotivado é o seguinte: ele está pensando sempre de duas maneiras, ou na linguagem humana como um todo, ou nas línguas em particular. Então, por exemplo, por que ele está falando de signo como uma propriedade da linguagem humana? Então, por que signo é imotivado, é arbitrário? Porque em línguas distintas, em línguas naturais, portanto, em exemplares dessa linguagem humana, o mesmo conceito, como o de mar, tem signos diferentes. Então, eu tenho lá si, tenho mar, tenho mer. Então, eu tenho palavras diferentes em línguas diferentes, ou seja, signos diferentes em línguas diferentes para um mesmo conceito, que é o mar. Tá? Então, ele vai dizer, a convenção é natural nas sociedades. Então, um exemplo para 1 e 2 quer dizer que em línguas distintas e que a convenção é natural nas sociedades, um exemplo para isso é o mesmo conceito poder ser referido em de modos diferentes, mesmo dentro de um mesmo idioma, como aipim, mandioca e macaxeira. A gente sabe que em algumas regiões a diferença entre macaxeira e mandioca, enfim, tem a ver um pouco também com a possibilidade, com o tipo da mandioca, né, do aipim, vamos dizer assim, se ele é comestível ou não. Mas, de modo geral, a gente pode tomar essas palavras, pelo menos para o brasileiro médio, para o brasileiro comum, como sinônimas. Então, vejam, é como se fosse o mesmo conceito, a mesma ideia, o mesmo ser no mundo, expresso com palavras diferentes, portanto, com signos diferentes. E aí, para o Saussure, isso são 3 signos distintos, porque cada grupo social vai estabelecer um jeito para ligar a imagem sonora de aipim, de mandioca de macaxeira, ao conceito de aipim, mandioca e macaxeira. Então, um ponto que é importante é dizer, e o Saussure vai dizer isso, signo não é símbolo, no sentido persiano, por exemplo, né, de símbolo. Embora o Peirce vai considerar as palavras como símbolos, mas isso a gente vai ver lá no Benveniste que não se aplica. Então, signo não é símbolo. Ou seja, o símbolo não é totalmente arbitrário. Existe um rudimento de ligação entre o natural, que é o mundo, e o símbolo. Então, por exemplo, eu pego lá o símbolo da balança, da justiça,
e toma aquela balança como sendo a ideia do equilíbrio, etc. Então, essa ideia é carregada no símbolo da justiça. Veja, para o Saussure isso não existe na palavra justiça. A palavra justiça não tem nada a ver com balança. Então, para ele é essa a diferença. O símbolo carrega elementos que me remetem à realidade. Então, é como se ele pegasse traços da realidade e mantivesse nesse elemento simbólico esses traços. O signo não. Então, o arbitrário não é livre, esse é um outro ponto fundamental. Quer dizer, o falante não pode escolher a palavra que quer para usar a qualquer momento. Ele tem que fazer uma escolha que é motivada social e culturalmente. Então, o significante ele vai dizer é imotivado, no sentido que, embora seja arbitrário, né, que em teoria, qualquer palavra poderia se referir a qualquer conceito, ele é sempre dado por um elemento social e cultural. E aí o Saussure está lembrando muito bem das línguas naturais, das línguas particulares, né, que representam essa linguagem humana como um todo. Então, se a linguagem humana como um todo é feita de símbolos, as línguas particulares usam os símbolos de maneira, os signos, perdão, de maneira muito fiel, né? Quer dizer, eu não posso, como falante, inventar qualquer palavra, qualquer frase, porque não vai fazer o menor sentido. Eu preciso usar aquilo que é típico da minha sociedade, da minha cultura. Bom, o Saussure vai dizer que um contra-argumento para tudo isso poderiam ser as onomatopeias, mas ele dá duas respostas para esse tipo de contra-argumento. O primeiro que tem muitos poucos casos numa língua de onomatopeia, de fato são poucos. E depois que as onomatopeias mudam de uma língua para outra. Então, se as onomatopeias fossem de fato motivadas e fossem um contra-argumento para a teoria dele de que o signo é arbitrário, é imotivado, a gente deveria ter as mesmas onomatopeias em línguas distintas. E não é o que ocorre. Com relação a essa ideia de signo, símbolo e simbólico, vamos tentar fazer então uma aproximação do Saussure e do Cassira. Então, o Saussure e o Cassira, né, a língua é uma representação da realidade, para os dois. O Saussure vai dizer, a língua é um jeito da gente representar essa realidade. O melhor dos sistemas, dirá o Saussure. E para o Cassira, bom, ele diz que é um dos sistemas simbólicos, uma das formas simbólicas que existem para a gente acessar a realidade. O Saussure vai dizer que o signo, a palavra, por exemplo, né, que é o peixe ou mar que a gente está usando até aqui, é um jeito arbitrário de construir e de referir-se à realidade. Então, se a gente olhar aquela ideia da balança que eu comentei da justiça, lá no Cassira, ainda que ele não discuta isso, a gente poderia muito bem materializar a ideia da balança da justiça no Cassira como símbolo, mas veja, o que o Cassira está dizendo lá no texto dele é que a gente, quando usa elementos muito materiais, a gente materializa a ideia simbólica de justiça. Então, para o Castro, existe um conceito, uma representação, um elemento simbólico na ideia de justiça, que nem precisava estar representada por balança nenhuma. A gente continuaria tendo essa ideia de justiça, de balança, ainda que não tivesse o elemento balança. Esse é o ponto do Castro. Então, a balança em si, como um elemento simbólico, ela não é exatamente o simbólico do Castro. Para o Castro, o simbólico é a ideia que a gente tem de justiça. Aí a balança, portanto, materializa, concretiza, né, um elemento no mundo que retoma essa ideia simbólica, que é, portanto, um conceito. Então, a balança, se a gente fosse olhar bem a ideia do Castro, é como se fosse um signo, ou seja, um elemento de representação do mundo dos símbolos. No caso aqui, no universo da justiça que a gente está tratando. Então, o signo de Saussure, a palavra, por exemplo, é o elemento simbólico de Castro. É uma pergunta que sempre me fazem, né? Professor, como é que a gente relaciona o signo do Saussure e o simbólico do Castro? Bom, essa ideia do signo do Saussure, essa ideia de representação, tem relação direta com o elemento simbólico do Ernest Cassirer. O último elemento da ideia do signo para o Saussure vai ser a ideia de linearidade, ou seja, o signo tem relação com o tempo e espaço, né, linear, ele é sempre sucessivo, porque, como eu já comentei com vocês, a gente não pode, numa palavra, expressar tudo simultaneamente, então a gente tem que expressar linearmente, então existe um tempo e um espaço em que isso tudo ocorre, né? Então essa é a última característica do signo. E aí a gente chega às conclusões de que o signo é elemento simbólico, representacional, é decomposto em partes mínimas. Então a gente consegue identificar elementos mínimos no signo. E ele é arbitrário e é linear.
Essas são as duas últimas características. Bom, a gente vai discutir um pouquinho essa questão das partes mínimas, do valor, do simbólico agora. Então, o valor linguístico do signo. O Saussure vai dizer lá, a língua faz o intermédio entre o pensamento e os sons. Os sons e as ideias têm uma relação de interdependência para o Saussure. Então, grosseiramente, a ideia que eu tenho é a seguinte, que o mundo das ideias, imagine que existe um mundo de ideias aqui, tudo amorfo, como diz lá o Saussure, tudo meio bagunçado, e nas ideias, de repente, elas dizem assim para a língua, né? Olha, eu quero expressar essa ideia aqui, essa ideia X. A língua olha lá em tudo que ela tem e diz, bom, para você expressar isso, você tem que usar isso aqui. Pode ser uma palavra, uma expressão, uma frase, etc. Então, essa relação de interdependência é o que o Saussure está dizendo. O que é importante dizer é a seguinte, ele vai dizer lá, uma ideia se fixa num som e isso tudo se torna signo. A ideia de peixe se fixa no som P, E, I, X, E, peixe, e ao fixar-se se torna um signo. Esse ponto é importante, mas cuidado, porque para o Saussure não é o fato da gente falar uma língua corretamente ou com a prescrição lá normativa que a gente está pensando bem. Não é isso que o Saussure está falando, não é. O que o Saussure está falando é, não tem jeito de expressar o pensamento se a gente não fizer o recorte dos sons. Como se fossem, dirá ele, um modo da gente recortar uma folha. Uma folha tem sempre um verso e um anverso, dirá o Saussure. Um verso e um anverso, um verso e um anverso. Qualquer parte que eu corte de um lado, vou cortar também do outro. É como se ele falasse, existe um recorte simultâneo. Mas não quer dizer, de novo, são dois lados da mesma moeda. Não quer dizer que é só materialização, não é só disso que o Saussure está pensando. E muito menos que boa linguagem e bom pensamentos caminham juntos. Não tem nada a ver. O Saussure não está nessa vibe. Tá? O Saussure não está nessa pegada aí. O que ele está pensando bem é a relação que existe entre de oposição e ao mesmo tempo de relação entre pensamento e língua, pensamento e som. Então, para o Saussure, esse é sinal de que a língua é forma, não é substância. Então, a língua dá forma a essa noção de pensamento. Né? Ao usar elementos específicos, remonta os imaginários de pensamento que a gente tem, ou as condições de pensamento que a gente tem. E a sociedade vai atribuir os valores a esses signos, essas palavras, conforme indicam esses conceitos, esses pensamentos, por convenção. Então, o indivíduo não faz sozinho. Esse é o ponto do Saussure. Então, o indivíduo não pensa bem ou mal, não é essa a questão. O indivíduo pensa a partir do que a língua oferece para ele. Então, os conceitos que ele vai construindo e reconstruindo ao longo da vida precisam estar, de algum jeito, ligados a esse fenômeno da língua. E aqui tem uma relação muito legal com o Stuart Hall, sobre quem já comentei, inclusive. Então, o Stuart Hall vai dizer, no texto de introdução dele, o seguinte, que os significados, que a gente podia atribuir aqui uma noção de valores para Saussure, né, é equivalente, são compartilhados por meio do acesso comum à língua. As pessoas têm uma língua comum, então os significados e os valores são compartilhados entre elas, que é o meio pelo qual os sentidos são produzidos e negociados. Então a língua é um sistema representacional. É pela língua que a gente produz sentidos, negocia os sentidos, os valores que o Saussure está discutindo. Então, essa ideia de conceito, de pensamento, tudo isso, ela é social, ela é dada convencionalmente. Esse ponto eu acho que é importante. Então, para fechar a ideia do valor do Saussure, ele vai dizer assim, olha, o valor, ele trabalha com duas relações, o que é semelhante e o que é dessemelhante. Então, pega, por exemplo, uma nota de R$ 5. Ela pode ser semelhante a 5 moedas de R$ 1. Tá ali, 1, 2, 3, 4, 5 moedas de R$ 1. Mas ela também pode ser equivalente a alguma coisa que é semelhante. Por exemplo, um espetinho que custa R$ 5, um café que custa R$ 5, ou uma música lá no aplicativo que eu escuto que custa R$ 5. Eu vou comprar aquela música para escutar. Então, esse ponto é que é legal. Veja, um valor, uma nota de dinheiro, corresponde a outros dinheiro, mas a outros dinheiros, né, outras notas, outras moedas, mas ao mesmo tempo a coisas no mundo que eu posso comprar. Para o Saussure, na língua é a mesma coisa. Uma palavra corresponde a outras que são semelhantes, tem ideias semelhantes na língua, mas também pode se referir a outras ideias, outros conceitos. Então eu posso ter, como aqui, semelhante e dessemelhante, que são parecidas, né? Porque uma tem um prefixo, des, e a outra não tem. Mas o restante é tudo igual. Então, eu poderia estar tratando desse tipo de
igualdade aqui. Na língua, estou falando só de um prefixo que separa semelhante de dessemelhante. Mas claro que se eu falar do valor, aí eu estou pensando aqui, espetinho, café, música. Semelhante significa X, dessemelhante significa Y. Tá? Então, as diferenças para a gente entender. Para um falante de espanhol, avó e avô não tem muita diferença, porque eles não distinguem avó e avô. Eles não têm O em espanhol, eles têm só O. Então, avó e avô é bem complicado para eles, né? Eles têm abuelo e abuela, então são noções distintas, né? São modos de pronúncia distintos. Para nós, isso é essencial. Avó e avô são coisas muito distintas. Por que isso? Porque o som O, portanto, tem diferença no nosso sistema do português, mas não tem diferença no sistema espanhol. Veja o outro exemplo, casa e casar. Veja que eu já tirei o R ali, né? Então, casa e casar. Também no nosso sistema isso faz diferença. Talvez para um outro falante isso não faça diferença. Para um falante de uma outra língua, isso pode não fazer diferença. Então, esse ponto é legal, porque o Saussure vai dizer o valor tem que estar dentro de um sistema. Então, cada língua, por exemplo, pode ser considerada um sistema, ou cada regionalismo, né? Cada parte de uma língua falada em regiões específicas pode sim ser considerada um sistema. Então, na aula passada, a gente já tinha visto que o fonema é semântico, o Cáceres já tinha falado isso, e aqui a ideia é que o fonema é semântico é que a gente tem valor nesses elementos de fonema. Então, o F que a gente tem aqui em um, com fala, o restante é tudo igual, ala. O F, o M que a gente tem em dois, em mala, o B que a gente tem em bala, cada um desses elementos me dá um valor diferente no mesmo sistema. É esse valor que a gente chama de semântica, é esse valor que a gente chama de ideia. Tá? É esse valor aqui. Tá? Esse valor aqui. Fã, mã, bã, sã, vã. Esses elementos aqui é que vão atribuir valor nesse sistema como um todo. Claro, eu não estou discutindo esse ala, eu já mantive igual, para não precisar dizer, olha, isso aqui está atribuindo significado. Tem significado. Mas o que eu quero dizer é, para eu verificar se há diferença entre esses sons, eu simplesmente mantenho aqui esse paradigma e vou trocando os elementos para verificar se o significado ou o valor mudou. O valor mudou. Tá? Então, o que o Saussure vai dizer é que esse valor sempre se dá por oposição. E essa oposição é dada por relações. Essas relações a gente vê já. Bom, existem dois tipos básicos de relações de Saussure entre os signos. As relações sintagmáticas ou lineares e as paradigmáticas ou associativas. As lineares ou sintagmáticas são aquelas que são visíveis. Então, é quando eu vejo, por exemplo, uma palavra como mala, que a gente viu antes, e eu vejo que na sequência tem m, a, l, a. Então, eu tenho essa sequência aqui. É essa sequência que me faz, por exemplo, chegar à ideia de mala. Eu tenho os elementos presenciais. Mas veja, nessa sequência aqui de mala, tem muita coisa que eu não disse. Eu poderia, por exemplo, ter dito fala, bala, cala, vala. Né? Então, eu poderia trocar o M por qualquer outra coisa. Ou eu poderia trocar, sei lá, o L por C, maca. Tá? E aí eu teria um outro significado. Isso não está dito, isso está escondido. Tá? Então, isso é de outra relação. Agora veja, eu posso olhar essa mesma palavra, esse mesmo signo, em diferentes sequências. Olha só, pegue a mala, traga a mala, devolva a mala, encontrei a mala da sua amiga. Veja que o significado de mala continua igual, mas em cada um desses contextos, a relação sintagmática, ou seja, a relação dos elementos que estão presentes, me introduz em um outro conceito, uma outra ideia. Pegue a mala é uma ordem para eu ir lá buscar. Traga a mala é uma ordem para eu trazer. Devolva a mala é uma ordem para devolver o mesmo objeto. E encontrei a mala da sua amiga. Bom, aqui é um outro significado de mala. Por quê? Porque está num contexto com outros elementos ao lado que eu consigo identificar que eu não estou falando de mala especificamente como um objeto. Né? Pode ser, a sentença é ambígua, eu coloquei de propósito. Encontrei a mala da sua amiga. O objeto que estava perdido ou a mala da sua amiga, que é aquela pessoa que é chata. Então, esse ponto que é bacana. Saussure vai dizer, é essa configuração sintática, essa configuração linear, que é uma das relações essenciais para a gente produzir valor, produzir sentido. As outras relações são as relações invisíveis, em ausência, que são as paradigmáticas ou associativas, que a gente já viu lá antes com fala, mala, bala, cala, vala, ou seja, quando eu uso uma dessas, todas as outras ficam subentendidas, ficam em ausência. Então, eu digo uma, mas eu deixo de dizer várias.
E eu posso, ao mesmo tempo, ter outras sentenças, outras construções com a palavra mala que eu usei antes. Algo como: encontrei a mala da sua amiga, que é a mesma, mas ó, arrumei a mala da sua mãe. Aqui a gente já não tem mais essa ambiguidade, eu estou falando de um outro elemento. E comprei a mala da sua prima. Veja que eu estou brincando com o verbo aqui, no começo, e estou trocando aqui a relação parentesca, né? Ou a relação de proximidade aqui. Amiga, mãe e prima. E o restante eu deixei igual. Veja, se eu usar uma sentença como essa daqui, significa que eu deixei as outras duas em ausência. Tá? Professor Ciro, esse ponto é importante. A gente, quando fala uma língua, fala o que está dito ali, mas a gente também deixa subentendido outras inúmeras possibilidades. Tá? Inúmeras possibilidades. E o mais legal, o falante não se dá conta dessas relações. A gente fala tudo isso sem necessariamente se dar conta dessas relações. Por isso que esse papel do linguista, esse papel da linguística, porque é ela que vai precisar fazer esse inventário de como é que a língua funciona. Tá? Então, em resumo, para o Saussure, o signo é composto de significado, que é um conceito significante, que é uma imagem do som que a gente tem na nossa cabeça. O signo é arbitrário e linear, no sentido de que não tem nada no som ou na imagem acústica que o motive, e é linear porque ele ocorre sempre um seguido do outro, né? Nunca é simultâneo. O valor é produzido e negociado socialmente e dado por relações de oposição, e essas relações são lineares, como as sintagmáticas, que é o que está em presença, o que está igual ali, o que eu consigo ver, ou associativas paradigmáticas ou de ausência, que é aquilo tudo que eu poderia ter dito, mas não disse, que todas as possibilidades que eu tenho de colocar alguma coisa no lugar de outra. Portanto, a língua vai ser um sistema e o falante vai ser um usuário desse sistema. Esses pontos são essenciais para a gente entender a noção do Saussure, e agora a gente vai olhar mais para outros filósofos também e outros linguistas que trouxeram elementos muito fundamentais para a gente entender tudo que a gente está vendo. Até lá!